Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Gabriel. Eu tô aqui para contar para você sobre estilos de aprendizagem. Você já notou que nem todo mundo aprende do mesmo jeito? Na verdade, talvez você tenha uma forma de aprender que o seu amigo na escola não tinha, e vice-versa. Isso significa que cada pessoa aprende de um jeito diferente. Como será que você aprende as coisas? Entender como você aprende as coisas é essencial para que você tenha uma boa vida nos estudos. Esse vídeo, então, é para te ajudar a te entender qual é a sua forma de aprender coisas e te dar dicas de acordo com sua maneira de aprender e dar dicas de como você pode aprender um conteúdo novo ou revisar um conteúdo que você já viu para conseguir se dar bem em uma prova, por exemplo. Vamos lá? Para começar, vamos entender como funciona o processo de aprendizagem de alguma coisa. Durante o nosso cotidiano, nós encaramos muitas informações durante o nosso dia. A gente lê algo no jornal, lê uma notícia no celular, ouve pessoas falando sobre coisas diferentes e todas essas informações nós absorvemos na hora. Mas você já parou para pensar que existem algumas coisas que no final do dia você ainda lembra e tem algumas coisas que não? Às vezes uma notícia te chamou a atenção e você comenta ela com um amigo e aí quando você chega em casa você lembra do que você falou. Mas outra que você não achou tão legal assim e não falou para ninguém, você não esquece. Por que será que isso acontece? Isso acontece por conta da maneira com que nós aprendemos coisas. A psicologia já trouxe para a gente essa resposta. E existem alguns passos que devem acontecer para que alguma coisa se sedimente na sua memória. Todo ser humano tem dois tipos de memória. Uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Memória de curto prazo ela é usada em situações corriqueiras e os conteúdos dela são descartados depois de usados. Você esquece aquilo no dia seguinte. Já a memória de longo prazo é diferente. Nela ficam guardadas as coisas que você sempre tem que estar usando e por isso você não esquece elas de um dia para o outro. O ideal seria que a gente conseguisse colocar todas as coisas que a gente quer saber sempre na memória de longo prazo. Mas isso nem sempre é possível. Eu vou contar para você o que faz uma coisa entrar na sua memória de longo prazo em vez de ficar só naquela de curto. Para uma informação ficar na sua memória de longo prazo, ela tem que percorrer algumas etapas. E são elas. Primeiro, você tem que compreender uma informação. Se alguém fala com você em outra língua que você não entende, por mais que ele tenha te passado uma informação, você não entendeu o que ele quis dizer. Agora, se a pessoa fala com você em uma língua que você entende e a mensagem faz sentido para você, então ela passa da primeiro estágio. Ela passa a ser compreendida pelo seu cérebro. Nesse momento, você consegue replicar essa informação se você precisar ela em um curto período de tempo. Por exemplo, você vê num vídeo do YouTube que o São Paulo venceu o Corinthians no Morumbi por 2-0. Se alguém te perguntar naquele dia como é que foi o jogo na noite passada, você vai saber falar pro cara o que aconteceu. Agora, se você tiver lido essa notícia em um site alemão e você não falar alemão, provavelmente você não vai saber o que aconteceu durante o jogo. Afinal de contas, você não entende aquela língua. Então, o primeiro passo para que você consiga absorver uma informação é você, em primeiro lugar, compreender o que ela quis dizer. O segundo passo para que uma informação fique na memória de longo prazo é reter esse conhecimento. O que é isso? Depois de você ter absorvido a informação, ou seja, você ter lido ou ouvido ela, você pensa sobre ela com você mesmo. Você vai, em vez de contar isso para alguém, você vai falar com você mesmo sobre ela. No exemplo que eu dei sobre o jogo do São Paulo, você ia parar e pensar, nossa, 2-0, como será que foi esse jogo? Talvez os jogadores do São Paulo tenham jogado melhor, ou talvez o Corinthians tenha vacilado na defesa. Talvez o Cássio tenha feito alguma besteira. Quando você pensa com você mesmo sobre a informação que você acabou de receber, você deixa ela mais perto de ficar fixa no seu cérebro. Terceira etapa,
colocar essa informação em prática. O que eu quero dizer com isso? Se essa informação servir para você de algum jeito, isso fica mais gravado na sua memória. Professor, mas como assim servir para mim? Vamos supor que você quer fazer uma aposta sobre quem que vai ganhar o jogo. E você apostou no São Paulo. No dia seguinte, quando você ver a informação sobre quem ganhou o jogo, essa informação vai ser valiosa para você. Ela serviu para que você saiba se você ganhou ou perdeu a sua aposta. Caso você não use essa informação para nada, provavelmente ela vai se perder. Então, usar a informação que você acabou de receber ajuda com que você lembre dela por mais tempo. Quarta etapa, disseminar a informação. Se você contar para outras pessoas aquilo que você acabou de entender que aconteceu, isso vai fazer com que isso fique cada vez mais gravado na sua cabeça. Quanto mais vezes você contar para outras pessoas que isso aconteceu, mais você vai lembrar disso. Nesse exemplo que eu estou dando, se você só guardar para você a informação que o São Paulo venceu o jogo na noite passada, você vai esquecer dessa informação com o tempo. Só que, se você, além de lembrar disso, contar isso para o seu amigo, depois contar para sua esposa, contar para o seu marido, chegar em casa, falar com seus filhos sobre isso, isso vai ficar mais dentro da sua cabeça. Então, não só você pensar sobre aquilo, mas espalhar essa informação para as outras pessoas ajuda você a lembrar mais daquelas coisas. Quinta e última coisa, quando você cria algo em cima disso. Ora, se você recebeu a informação e entendeu, se você refletiu sobre essa informação com você mesmo, colocou isso em prática e contou para outras pessoas, a maneira final de você garantir que isso está fixo na sua mente é você criar algo novo a partir daquilo. Vamos supor que você quer gravar um vídeo lá para o seu Instagram comemorando a vitória. Você usou essa informação para fazer alguma coisa. Nesse momento, você fixa isso mais na sua cabeça. Esse exemplo que eu dei pode ser aplicado para qualquer outra coisa. Se você for estudar algum conteúdo novo, se você passar por essas 5 etapas, você vai gravar isso mais na sua cabeça. Então, primeiro você tem que entender aquilo que foi feito. Depois, você precisa refletir com você mesmo, se você concorda com aquilo, se aquilo faz sentido para você. Depois, você precisa colocar aquilo em prática, usar aquilo no seu dia de alguma forma, seja falando com outras pessoas ou fazendo exercícios sobre aquilo. Quarto lugar, falar sobre aquilo com outras pessoas. Então você entendeu, você refletiu com você mesmo, você fez exercícios. Se você comentar sobre esse exercício com seus colegas, isso vai ajudar vocês a manter isso na sua cabeça. E por último, criar coisas novas. Se você pegar essa informação e fazer algo em cima daquilo, gravar um vídeo, você criar uma explicação para outra pessoa sobre aquilo, colocar isso em prática, quanto mais vezes você fizer isso, mais você vai lembrar dessa informação. Esses são os 5 passos que você deve seguir se você quiser gravar algum conteúdo, algum conhecimento na sua cabeça. Não importa sobre o que, não importa qual área. Se você estiver procurando melhorar a sua memória, melhorar a capacidade do seu cérebro de absorver informações importantes, siga esses 5 passos. E aí você pode estar se perguntando, professor, mas você disse no começo do vídeo que existiam maneiras diferentes para cada pessoa aprender. E você acabou de citar 5 passos genéricos. Onde é que entra a parte de cada um ter a sua forma diferente? Bom, a psicologia estudou isso e descobriu que existem 4 principais tipos de aprendizagem. E cada pessoa pode se encaixar em um desses 4 tipos. Os 4 tipos de aprendizagem são os seguintes. Visual. Visual são aquelas pessoas que aprendem quando estão olhando para a coisa que está acontecendo. Então, ela vê uma imagem, ela olha para o professor falando, ela visualiza as informações do caderno, ela precisa olhar para você para ela conseguir entender. O segundo tipo de pessoa é a pessoa auditiva. Ela não precisa estar olhando para você para entender o que você está falando. Ela não precisa olhar para uma imagem e nem olhar para o caderno. As pessoas auditivas são aquelas pessoas que precisam escutar o que está sendo dito. Muitas vezes, pessoas auditivas conseguem ficar olhando para o teto enquanto ouvem uma explicação e elas estão na mente delas imaginando aquele cenário através do que elas estão ouvindo. Essas pessoas auditivas, então,
vão aprender melhor quanto mais elas escutarem a informação. Não necessariamente estar olhando fixamente para ela. O terceiro tipo de pessoa são pessoas de leitura ou escrita. São pessoas que não adianta olhar, não adianta ouvir, elas precisam pegar aquela explicação escrita, ler ela e depois escrever o que elas entenderam. Quando essas pessoas leem uma informação no papel ou no celular, elas absorvem aquilo melhor do que se uma pessoa estivesse falando para ela ou mostrando. O quarto tipo de pessoa são pessoas sinestésicas. Pessoas sinestésicas, elas aprendem melhor quando elas colocam as coisas que elas estão fazendo em prática. Ou seja, se ela quer ver como é que se conserta uma mesa, depois de ver um vídeo sobre como consertar, ela vai precisar ir lá, colocar a mão na massa e fazer. Se ela está tentando montar a dieta de um paciente, depois de ter entendido como funcionam os cálculos, ela precisa ela mesma ir lá e fazer. Só escutar, só ver ou só escrever não vai ser suficiente. As pessoas sinestésicas precisam colocar em prática aquilo que elas estão aprendendo. Seja fazendo exercícios ou de fato fazendo coisas no mundo real. Existe um quinto tipo de pessoa. Esse é o tipo de pessoa mais comum, na verdade, e ele se chama multimodal. Ou seja, é uma pessoa que ela não está presa em nenhuma dessas 4 categorias. É uma pessoa que ela aprende um pouco com cada uma. Não exatamente na mesma proporção. O que eu quero dizer? Você pode ser uma pessoa que é visual, ou seja, precisa estar vendo a coisa acontecendo, e sinestésica ao mesmo tempo. Então você tem que ver e colocar a mão na massa. Você pode ser uma pessoa que é auditiva e sinestésica, ou seja, você precisa ouvir alguém te explicando e depois colocar a mão na massa. Você pode ser a combinação de 2 dessas coisas ao mesmo tempo, em proporções diferentes. Não necessariamente ser uma coisa só. Ah, professor, eu entendi, mas como é que eu sei que eu faço parte de um desses grupos? Bom, existe um questionário que vai fazer para você perguntas abertas, com várias opções de respostas, e de acordo com o seu resultado nesse questionário, você vai ser capaz de dizer qual é o seu tipo de aprendizagem. Eu deixei o link para que você responda a esse questionário aqui embaixo desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora o que vocês vão ver quando vocês clicarem no link que eu deixei para vocês aqui embaixo. E vocês devem seguir as mesmas etapas que eu, para que vocês possam enviar essas respostas para mim. E através disso eu vou saber que você fez essa minha oficina. E eu mesmo vou criar um certificado de horas complementares e vou mandar no seu e-mail te parabenizando por ter feito essa minha oficina. Então, segue os passos aqui junto comigo que eu vou mostrar na tela para você saber como identificar o seu tipo de aprendizagem. Quando você clicar no link do questionário que eu vou deixar aqui embaixo, vai abrir essa tela aqui para você. Essa tela vai te fazer 16 perguntas, como essas que estão aqui na tela. Ao escolher uma carreira ou área de estudo, é importante para mim uma boa utilização de palavras na comunicação, aplicação do meu conhecimento nas situações reais, comunicar-me com outros através de discussão, trabalhar com desenhos, mapas e gráficos. Então, você pode marcar mais de uma alternativa, certo? Você pode marcar mais de uma ao mesmo tempo e ir para a próxima pergunta. Quando eu estou aprendendo, eu gosto de discutir as coisas, ver padrões, uso exemplos, leio livros. Você marca aqui uma ou mais alternativas, de acordo com o que fizer parte do seu conhecimento, e você desce para a próxima. Vão ter aqui 16 perguntas para você responder. Vou responder rapidamente aqui, para que a gente não perca muito tempo nesse vídeo, mas você vai marcar uma ou mais respostas em cada uma das 16 perguntas. Então você lê a pergunta, lê as alternativas e você marca todas as opções que fizerem sentido para você, coisas que você faria mesmo. No final, você vai apertar aqui, OK. Quando você der OK, ele vai te dar os seus resultados do questionário. E ele vai te falar aqui, você tem uma preferência de... E ele vai te falar o seu tipo de aprendizagem. No meu caso, eu sou um multimodal.
Ah, professor, é aquele tipo que é mais de uma coisa ao mesmo tempo? Sim. E ele diz aqui qual é a minha pontuação. Então eu sou 10 no sinestésico e 9 no visual. Ou seja, eu preciso, no visual, ver o que eu estou fazendo e, como sinestésico, eu tenho que colocar aquilo em prática. O que eu quero que você faça? Eu gostaria de saber, como seu professor, qual é o tipo de aprendizagem que você, que é meu aluno, tem. Então eu vou pedir que quando você termine de responder esse questionário, você venha e tire um print dessa tela aqui. Tira um print dessa tela aqui, ó, mostrando qual é a sua preferência e a sua pontuação e salva essa imagem. Eu vou querer que você mande essa imagem para mim em um formulário no final desse vídeo para eu saber qual é o tipo de aprendizagem que você tem. Agora que você sabe qual é o seu tipo de aprendizagem, eu vou dar algumas dicas para cada um dos tipos de aprendizagem para que você possa seguir quando você estiver estudando alguma coisa. Primeiro, se você for uma pessoa visual e você quer começar a estudar alguma coisa, eu sugiro que você faça desenhos sobre aquilo que está sendo explicado e que você procure gráficos e tabelas que falem sobre aquilo que você está vendo. Então você vai aprender melhor uma coisa se você que é visual estiver vendo aquilo que está sendo explicado. Não feche os olhos, não vira a cabeça, olhe para quem está explicando as coisas, veja a lousa, veja o que está sendo apresentado. Isso vai te ajudar a entender melhor as coisas. Se você já aprendeu alguma coisa e está querendo só revisar ela para poder ir bem na prova, por exemplo, aí a estratégia é outra. Aí eu quero que você escreva as respostas de cada uma das questões que você já viu o professor fazendo e relembre das perguntas através de imagens. Ou seja, para cada uma das perguntas que você for estudar para a prova, faça um desenho que represente aquela situação que está sendo colocada na pergunta. Esse desenho vai ajudar você, que é visual, a lembrar melhor das respostas na hora da sua prova. Se você for uma pessoa auditiva e você quiser aprender algo novo, a minha primeira dica para você é: participe das discussões na aula. O que eu quero dizer? Ouça bem a explicação do professor e fale com ele caso você tenha alguma dúvida. Levanta a mão, chama ele até você, fala: professor, eu não entendi essa parte. Você que é auditivo precisa escutar a explicação muito bem para que você vá bem durante os seus estudos. Se precisar, inclusive, leva um gravador para a aula. Assiste a gravação da aula. Isso vai te ajudar, ao escutar a explicação, a entender melhor do que o professor está falando. Se você, por outro lado, quiser lembrar de algo para conseguir responder a prova que você já estudou, então faz o seguinte: eu quero que você, quando for estudar, imagine que você está conversando com o professor na hora de fazer a prova. Tente escrever as suas respostas imaginando que você está conversando com alguém. E você vai transcrever exatamente aquilo que você está pensando no papel para que você chegue na alternativa certa. Ou então, quando você estiver estudando as respostas dos exercícios que o professor fez durante a aula, fale os exercícios e as respostas em voz alta. Eu quero que você se escute falando sobre aquele assunto que você está estudando. Isso vai te ajudar. Se você for uma pessoa do tipo de leitura ou escrita e você quiser estudar algo novo, a minha dica para você é que você faça listas com os tópicos que estão sendo abordados, que você escreva, você vai escrever do seu jeito a definição que o professor está passando. Ou seja, o professor explicou alguma coisa, você, ao terminar de ouvir a explicação, vai tentar escrever no seu caderno do seu jeito, ninguém precisa ver, só você, o que o professor falou. Então você vai tentar reescrever no seu caderno do seu jeito aquilo que você acabou de entender que o professor falou. Isso vai te ajudar a perceber aquilo que você não está entendendo para tirar suas dúvidas. Use essa dica. E se você quiser estudar para uma prova, então a minha dica para você é: escreva as respostas da sua prova, não só marque a alternativa. Pratique questões de múltipla escolha, lendo o enunciado toda vez que você for olhar uma alternativa.
e escreva as respostas da sua prova. Mesmo que seja de múltipla escolha, para você que é uma pessoa de leitura escrita, quando você colocar isso no papel, vai ser melhor para clarear para você se você está no caminho certo. A sua própria escrita vai te dizer se você está acertando ou errando as perguntas. Por fim, se você é sinestésico, tem que colocar a mão na massa. Para você começar a estudar uma coisa, coloque ela em prática. O professor explicou alguma coisa? Não vá para casa sem resolver exercício sobre aquilo. Você tem que praticar. Você tem que colocar aquilo em prática, mesmo que seja no papel, para você lembrar depois. Se você é uma pessoa sinestésica e você só escutar o professor falando, eu tenho certeza de que na semana que vem você não vai lembrar de nada. Você tem que colocar aquilo em prática. Professor, eu acho que fazer exercício não combina comigo, eu acho meio difícil. Ok, então vou te dar outras alternativas. Faz um vídeo, não para mostrar para outras pessoas, um vídeo para você. Chegou em casa, abre o celular, aponta para você mesmo assim e se grava explicando o que o professor falou. Quando você fizer isso, vai te ajudar a lembrar das coisas. Ou você tem um filho, tem um sobrinho, pega aquilo que o professor falou e tenta explicar para ele. De maneira simplificada, claro, mas tenta explicar o que você aprendeu para outra pessoa. Isso vai te ajudar a colocar as coisas na cabeça muito melhor. E se você já souber, mas quiser estudar para uma prova, bom, eu sugiro que você refaça os exercícios que foram feitos durante as aulas. Isso vai te ajudar a conseguir lembrar melhor na hora da prova de como resolver as perguntas. Então, se você é sinestésico, não tem para onde correr. Você tem que colocar aquilo em prática. Você tem que fazer acontecer. Não adianta só você ficar ouvindo o professor falando que isso não combina com você, tá bom? Bom, pessoal, se você chegou até aqui na oficina, meus parabéns. Espero que você consiga colocar essas dicas que eu dei em prática quando você estiver estudando qualquer coisa na sua vida. Para que eu possa te dar o seu certificado, você só precisa provar para mim que você de fato assistiu até aqui. Como você vai fazer isso? Embaixo desse vídeo, além de ter deixado o link para você responder o questionário que faz a indicação de qual é o seu tipo de aprendizagem, eu vou deixar também um link para o formulário sobre essa oficina. Quando você clicar nesse formulário, você vai ver isso daqui que eu vou mostrar na tela para você. Ó. Quando você acessar o formulário de certificação dessa oficina, vai aparecer desse jeito aqui. Ó. Primeiro, registrar que o seu e-mail está incluído na resposta. Você marca aqui, para que eu saiba que você é você mesmo. Aqui embaixo, qual é o seu nome completo? Vou colocar o meu nome, Gabriel Oliveira Pinto. Qual é o seu RA? O meu RA é esse aqui. Você coloca o seu RA aqui, certo? Qual foi o seu tipo de aprendizagem? Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar lá no meu teste de aprendizagem, lembram que eu fiz? E vou ver aqui no teste de aprendizagem qual foi o tipo que eu saí, ó. 9 no visual e 10 no sinestésico. Então eu sou visual e sinestésico. Vou marcar aqui, sou visual e sinestésico. Agora que você sabe das dicas que o professor passou, escreva aqui como você planeja estudar. Eu vou colocar aqui, eu planejo fazer sempre os exercícios das aulas e também fazer desenhos de cada situação explicada para aprender melhor. Então, eu peguei as dicas que o professor passou na oficina de acordo com o meu tipo de aprendizagem, visual e sinestésico, e coloquei aqui. Você vai pensar de acordo com o seu tipo de aprendizagem que saiu no seu teste, qual é o tipo que você se encaixa e pensar o que você vai fazer então para aprender agora que você sabe qual é o seu estilo. E aqui, ó, poste aqui o print com o resultado do teste. Eu vou clicar em adicionar arquivo e eu vou procurar no meu computador onde está o arquivo, ó, captura. É esse daqui que eu salvei no meu computador. Você vai ver onde você salvou o seu print. Ele vai enviar o meu print aqui, ó. Está carregando, ó. O print está aqui e aperto enviar, ó, enviar. Quando eu termino de enviar, ele vai me dar um OK, ó. Obrigado por participar da nossa oficina. Agora eu irei verificar os seus resultados e logo envio no seu e-mail do ENIAC o certificado. Show de bola! Eu espero que você tenha gostado dessa oficina de aprendizagem e tenha conseguido esclarecer para você como exatamente você pode melhorar as suas capacidades de estudo.
Eu sou o professor Gabriel, vou te acompanhar durante a sua jornada aqui no ENIAC. Desejo a você um forte abraço. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Professor Gabriel vai ficando por aqui. Eu fui!